Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram o empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono da vinha ainda mais mandou mais outro e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns, matando outros. Restava-lhe ainda alguém, seu filho querido. Por isso, ele mandou o filho até aos agricultores, pensando: eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros: esse é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Então agarraram o filho, o mataram e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso não lestes na Escritura: a pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante? Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos. Então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém, ficaram com medo da multidão e por isso deixaram Jesus e foram-se embora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a este 1º de junho de 2026, mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, Santo Antônio, São Pedro, São Paulo e tantos outros santos. Vamos clamar as bênçãos de Deus pela intercessão destes grandes santos. E nesta segunda-feira a igreja celebra a memória de São Justino, mártir. Vamos rezar e pedir pelos méritos de São Justino que a igreja seja abençoada. Muito bem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. O evangelho de hoje, Jesus está falando àquele grupo de religiosos que se achavam donos da verdade, perfeitos, mas Jesus vai falar para eles em forma de parábola. E Jesus vai falar dos vinhateiros homicidas. Jesus conta a história de um homem que planta uma vinha, vai cercar com cuidado. Ele vai construir nesta vinha tudo o que é necessário e entrega a agricultores para que cuidem dela. Só que o interessante é que quando chega o tempo dos frutos, ele vai enviar seus servos. Aqui representa os profetas, né? Observe bem que Jesus está falando em parábola, usando metáforas. Então, aqui no evangelho de hoje, quando fala que o dono da vinha mandou os empregados para receber a parte dos frutos da vinha, óbvio que está falando dos profetas, daqueles que Deus enviou para chamar a atenção do ser humano. Então, eles foram espancados, bateram, fizeram toda espécie de atrocidade. Então o dono da vinha pensou: então vou mandar meu filho, acho que meu filho eles vão respeitar, o filho é Jesus, né? E eles compreenderam. Interessante é que então os chefes, aqui no versículo, Versículo 12. Então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus,
pois compreenderam que Jesus havia contado a parábola dando referência a eles. Olha que coisa interessante. O problema todo é que aquela gente, eles entendiam muita coisa que Jesus falava, mas eles fingiam que não entendiam. Eles também tinham medo de fazer alguma coisa contra Jesus, mesmo porque tinha a multidão que era a favor de Jesus, e eles tinham medo de enfrentar a multidão, né? Então é interessante, né, que quando chega o tempo dos frutos, e Deus tem um tempo da colheita, né? Aí eu lembrei agora da mensagem que Nossa Senhora diz, que veio do céu para nos preparar, para que um dia nós sejamos colhidos como bons frutos à casa do Pai. Então ele vai enviar seus servos para receber aquilo que lhe pertence. Os vinhateiros os espancam, humilham e até matam, como eu disse anteriormente. E quando o dono da vinha, que é Deus, né? A vinha é este mundo, é a igreja. Então ele pensou, eu vou mandar meu filho, porque vão respeitar meu filho. Contudo, eles o mataram, desejando ficar com sua herança. Então Jesus, ele está dirigindo essa parábola aos religiosos mais importantes de seu tempo. Mas é bom a gente lembrar que essa palavra de salvação, ela é também para os tempos de hoje, para este dia 1º de junho de 2026, vale para todo o tempo, para qualquer época e para qualquer pessoa. Então essa vinha representa tudo aquilo, meus irmãos, que Deus nos confiou. Nossa vida, nossa família, nossa fé, nossos talentos. Não se esqueçam das parábolas, ou melhor, da parábola dos talentos que Jesus contou, né? Essa vinha representa a igreja de Cristo. Também e sobretudo representa a igreja de Cristo. E a gente sabe que nada disso nos pertence, né? As coisas do mundo, a vida, tudo é de Deus. Somos administradores dos dons. A igreja, os consagrados, não é dono da igreja católica. Eles são apenas e tão somente administradores da vinha do Senhor. Jesus contou a parábola, e outras parábolas, que encaixam perfeitamente também no evangelho de hoje. Então, muitas vezes, os consagrados agem como os vinhateiros dessa parábola, né? Porque muitos vivem como se fôssemos, né, os donos absolutos daquilo que não nos pertence. A vinha é do Senhor. Os empregados, que somos nós também, os batizados, e sobretudo os consagrados, são administradores de um patrimônio que não lhes pertence. Eu falo constantemente isso aqui no canal Pelos Urgentes. Então, os servos enviados por esse proprietário, como eu já disse, representam os profetas. E a gente sabe que ao longo da história da humanidade, Deus enviou muitos profetas para falar em seu nome. E muitos foram rejeitados. E nos tempos de hoje é diferente? Eu costumo dizer que Nossa Senhora é a grande profetisa desses tempos atuais, desses últimos tempos. E quem escuta a Mãe de Deus? Ninguém quer escutar. Ou escuta e finge que não ouviu, porque prefere estar ligado ao mundo do que às coisas de Deus. Então, ao longo da história da humanidade, muitas pessoas foram rejeitadas, foram enviadas em nome de Deus, foram rejeitadas, perseguidas, foram mortas, né? Mas Deus enviou Jesus. Então o Pai, ele chegou ao auge, ao ponto máximo que se possa imaginar. Mas o coração do ser humano é um coração rígido, de pedra, e eles acabaram rejeitando também o Filho de Deus. Então, meus irmãos, esse evangelho de hoje está nos convocando, e nós podemos abraçar essa palavra de salvação e a gente fazer um exame de consciência, sim, por que não? Né? Para a gente entender como é que a gente está acolhendo Jesus. Porque na parábola, esse filho que
enviado é Jesus e que foi rejeitado. E eles entenderam, Jesus estava contando uma parábola, eu acho o máximo isso. Jesus contando uma parábola, falando dele mesmo, e os malandros entenderam, mas não puderam fazer nada. Jesus estava cercado da multidão que o amava. Então, aquela gente ficou com medo. Então, Jesus é o Senhor da sua vida. Você tome posse nessa manhã, neste momento. Não sei em que momento você estará me ouvindo, se de manhã, de tarde ou de noite, mas acredite, Jesus, ele quer abençoar a sua vida. A gente precisa abrir o coração e não apenas escutar Jesus quando nos convém. Porque tem gente que não reza, passa a vida inteira quase sem rezar. Mas quando acontece qualquer coisa, vira um católico de mãos cheias, né? Uma coisa impressionante. Então, se a palavra de Deus está nos convidando a acolher o Filho do dono da vinha, que é Cristo, nós precisamos abrir o nosso coração para acolher de fato. E esse evangelho também está nos indicando que a rejeição humana não impede os planos de Deus. Observa, os construtores rejeitaram a pedra principal, né? Mas Deus a transformou em pedra angular. Ou seja, Jesus foi rejeitado, foi condenado, foi crucificado, foi maltratado. O que você puder imaginar de coisa ruim, fizeram com o nosso Senhor. Mas a sua ressurreição, a vitória da ressurreição, revelou para os inimigos e para toda a humanidade de todo o tempo que ele é o fundamento da salvação do mundo. Ele é a pedra angular. Ou a gente vai por ele, ou a gente vai por caminhos tortuosos. Claro que a gente na missão também, a gente às vezes se sente rejeitado. Tem pessoas que não entendem. Somos perseguidos por causa de nossa fé. Mas é nesse momento que a gente deve lembrar dessa palavra de Deus e lembrar que Deus é capaz de transformar a derrota em vitória. É capaz de transformar a cruz em ressurreição, o sofrimento em caminho de santidade. E esta garantia Nossa Senhora nos dá na sua mensagem. Então, Nossa Senhora de Anguera frequentemente nos recorda que devemos permanecer fiéis ao Evangelho de Jesus, sermos fiéis ao seu Filho, mesmo nos tempos de grande provação. Então, esse Evangelho de hoje nos chama justamente, né, a produzir frutos de fidelidade, de obediência, de oração, de amor a Deus, de amor a Nossa Senhora também, de devoção à Santíssima Virgem Maria. Então, vamos pedir a Deus a graça de produzir frutos, né? O que é que Deus espera de nós? Deus espera que a gente abra o coração. Nós temos acolhido Jesus como Senhor de nossa vida. Há alguma área no coração da gente, né, que a gente pode estar agindo como dono e não como um servo, como aquele que administra os dons que Deus nos deu? Porque a vaidade pode entrar no nosso coração e nos levar à escuridão espiritual. Que Deus nos ajude para que a nossa fé fique firme, meu irmão e minha irmã, diante das dificuldades. Eu desejo que o seu dia seja pleno da graça de Deus. Se você chegou até aqui, ouvindo esta meditação, e você não está inscrito no nosso canal, eu peço que você se inscreva e marque o sino de notificação. Deixe o seu like também, que isso é importante. Vai fazer a plataforma entender que este vídeo é relevante e vai recomendando para outras pessoas. É assim que funciona o processo. Se você quer ser um apoiador fiel da nossa missão, aí na tela tem, e vai começar a passar embaixo agora, uma forma de você ajudar. E também tem na descrição do vídeo. Que Nossa Senhora abençoe. Que ela esteja ao seu lado. Proteja a sua vida. Proteja a sua família. Daqui a pouco a gente se encontra com a graça e a permissão de Deus. Até lá, se Deus quiser.